Reparem que é interessante quando nós fazemos uso de algumas expressões sem investigar o que há por detrás dessas expressões. Por exemplo, a pessoa se envolve para aprender alguma coisa a partir da prática. Então você vai aprender inglês, então você pratica o inglês. Vai aprender português, você pratica o português. Você pode praticar a leitura. Você pode praticar ginástica. Você pode praticar matemática. Aqui, para a técnica, para o aperfeiçoamento técnico de alguma atividade, tudo que se requer é o exercício prático. É interessante quando as pessoas usam expressões do tipo praticando o autoconhecimento. Afinal, o que significa praticar autoconhecimento? A meu ver, a única forma de uma real aproximação desta ciência do autoconhecimento é a aproximação de trazer consciência para esse instante. Então, nesse sentido, sim, podemos usar a expressão a prática do autoconhecimento. No entanto, estamos diante de algo que não é mecânico. Você não pode tomar ciência de si mesmo a partir de um ato volitivo de vontade, de querer, do próprio mecanismo do eu. Uma vez que o próprio mecanismo do eu, essa mecânica do eu, desse mim, dessa pessoa, é um processo de inconsciência. Veja o que nós precisamos aqui investigar. Estamos dizendo que todo esse movimento do eu é um processo em você que ocorre de uma forma inconsciente. Inconsciente e mecânica. Esta ciência do próprio movimento desta inconsciência e mecanicidade do eu requer a presença do autoconhecimento. A presença do autoconhecimento é a presença de uma ciência não mecânica. Apenas quando há esta presença, esse perceber, esse se dar conta, isso não é algo inconsciente, não é algo mecânico, não é algo que o eu faz, que esse sentido da pessoa realiza. É que temos de verdade a presença do autoconhecimento. Então nós temos que estudar isso aqui. Mas não basta uma aproximação teórica, temos que ter uma aproximação vivencial do que é se dar conta da verdade sobre o autoconhecimento. Então, o que é o autoconhecimento? O autoconhecimento é a aproximação da verdade sobre si mesmo. Uma aproximação possível quando você está além desta psicológica condição de mente consciente. É interessante a expressão de mente consciente. É importante também aqui investigarmos também essa expressão. Dela nós fazemos o uso de uma forma não investigada. O termo mente consciente, o que queremos dizer afinal com isso? A presença dessa mente em nós, repare, ela não é consciente. Você, em geral, não se dá conta dos pensamentos que tem. Durante um minuto, você tem dezenas, centenas de pensamentos. Aí eu te pergunto, você se dá conta desses pensamentos ou eles acontecem?
sem qualquer ciência da observação deles. Repare que é exatamente assim que ocorre. Nós não temos ciência da observação dos pensamentos. Eles acontecem de uma forma inconsciente, mecânica, automática. Nós estamos constantemente vivendo em estados internos que estão mudando a cada momento, em razão do pensamento que está ali naquele instante. Um pensamento que carrega uma sensação, um sentimento, uma emoção. E nós não nos damos conta disso. O ser humano passa, durante o dia, por diversos estados de mente, de consciência, e ele não se dá conta desses estados. Então, quando alguém usa a expressão mente consciente, qual é o significado disso? Interessante que, para objetivos de fala, usamos expressões como mente consciente, mente inconsciente. Essa mente do eu, essa mente egóica. Mas nunca nos aproximamos da verdade sobre isso. Expressões como mente quieta, mente silenciosa, mente livre. Nós precisamos ter uma aproximação nesse instante daquilo que se passa dentro de cada um de nós. Desta assim chamada consciência presente. A verdade dessa assim chamada mente consciente é que a mente presente em você se processa de uma forma inconsciente. A não ser que você tenha uma nova aproximação de si mesmo, e é isso que estamos propondo aqui para você. Você jamais irá se livrar desta psicológica condição de inconsciência mental, de mente inconsciente. Essa mente inconsciente é, na verdade, essa consciência do eu, essa consciência egóica. É nela que está todo o problema do ser humano. Nós estamos nos movendo na vida em um estado de não ciência daquilo que se passa conosco, daquilo que ocorre dentro de cada um de nós. Nós não temos ciência do pensamento, do sentimento, da emoção. Há em nós todo um movimento de ilusória identificação com isso que surge. Quando um pensamento de alegria surge, você fica alegre. Quando um pensamento de tristeza surge, você fica triste. Quando um pensamento de preocupação surge, você fica preocupado. De angústia, angustiado. De medo, no medo. Nossa condição psicológica de existência do eu, nessa assim chamada mente consciente, que dividimos entre mente consciente e inconsciente, é um movimento de completa mecanicidade, inconsciência. A condição do ser humano é de resposta para o momento presente, para tudo que ocorre à sua volta, a partir desta não ciência de suas reações. É fundamental na vida a compreensão de si mesmo. A não ser que ocorra essa compreensão, como seres humanos,
continuaremos sempre dentro do velho movimento comum a todos, que é o movimento do egocentramento, onde está presente uma psicológica condição de desordem mental, de desordem emocional, de desordem psíquica. A prova disso, daquilo que estamos colocando, está aí. O ser humano é ambicioso, invejoso, ciumento, possessivo, controlador, inseguro, medroso. A vida do ser humano é de rotina, tédio, vazia. Há essa constante busca de significado para a vida. Porque internamente o ser humano não está bem. Ele pode ter momentos de prazer, satisfação, alegria, preenchimento. E nós estamos nos cercando a cada dia de condições que nos favoreçam nos sentirmos assim. E nós fazemos isso exatamente sem qualquer ciência, sem qualquer consciência disso, mas fazemos isso para escapar dessa interna condição psicológica que o pensamento tem produzido, está produzindo dentro de cada um de nós. Então, essa questão da fuga e autoconhecimento é algo que tem que ser investigado. E é isso que estamos investigando aqui com você. Investigando o porquê dessa procura ou dessa busca de sensações, experiências mais profundas e significativas, se a vida ela já carrega em sua totalidade toda a graça, beleza, alegria e felicidade. Porque não temos ciência dessa felicidade, alegria, graça e beleza? Porque estamos vivendo dentro de uma psicológica condição de egocentramento. Centrados no eu, não percebemos a beleza da vida, da totalidade da vida. Aqui com você estamos investigando o florescer desse novo ser, desta nova visão, desta nova realidade, desta nova mente, desse novo coração. Isso ocorre quando você entra em contato com a beleza de Deus. E aqui a expressão Deus, eu não me refiro a esse elemento estranho, distante, afastado, para ser alcançado amanhã, ou depois de muito tempo de busca ou procura. Aqui eu me refiro a essa presença que jamais deixa de estar presente. Tudo o que precisamos é tomar ciência dessa beleza, deste amor, desta graça, desta verdade, desta felicidade que é viver em sua natureza divina, em sua natureza real. E não nesta mente consciente, nesta mente egóica, nesta consciência que é a consciência do eu. É por isso que nós precisamos ter aqui uma aproximação real do que é essa investigação sobre nós mesmos, que é autoconhecimento. Se dar conta de como você funciona é poder ir além disso. É como quando você tem
um problema no seu carro e você leva para o mecânico consertar. Você não sabe consertar o seu carro, mas o mecânico sabe. Aqui você tem um problema e esse problema está dentro de você. Não existe alguém lá fora para cuidar disso. Sim, você pode procurar uma ajuda terapêutica. Você vai ao psicólogo, ao psiquiatra, ao psicanalista, mas eles trabalham dentro de uma certa limitação. Eles fazem uso de um conhecimento, de uma experiência, para lidarem com quadros internos dentro de você, prescrevendo medicações ou alguma forma específica de tratamento. Isso, de fato, ajuda. Então, isso ameniza essa dor, ameniza esse sofrimento. No entanto, o fim definitivo para essa dor, para esse sofrimento, requer o fim desse elemento que vive nessa dor, que vive nesse sofrimento. Isso requer o fim dessa ilusória identidade que está presente, sustentando esses quadros. Eu me refiro ao fim do eu, ao fim do ego. Então, o seu mecânico conserta o seu carro, mas um especialista não pode lhe mostrar o fim da ilusão de uma identidade presente, sustentando estas condições internas de sofrimento, que é o eu, que é o ego. Apenas você, a partir desta visão de si mesmo, a partir desta visão de uma aproximação real daquilo que se passa em você, você pode se dar conta desta situação de condição psicológica e, naturalmente, ir além disso. Essa condição interna, essa psicológica condição de desordem, de confusão, de sofrimento, é algo que está sendo criado, sustentado e mantido por essa desordem do pensamento. A condição psicológica em que nós, como seres humanos, nos encontramos é a condição onde o pensamento, que é esse elemento que vem do passado, está criando quadros, sustentando imagens, fotografias, recordações, lembranças de alguém presente exigindo algo da vida, esperando algo da vida, procurando algo da vida. Então, a condição do pensamento é sustentando esse elemento. Esse elemento é o pensador, é o experimentador, é esse sentido do eu presente. Assim, o eu, o experimentador, o pensador, é esse elemento em você que não tem qualquer realidade a não ser uma construção do pensamento, fazendo da vida uma avaliação a partir da sua particular visão exclusivista, separatista, em dualidade. Portanto, a condição do ser humano, essa psicológica condição, é a condição presente em razão da ignorância. Nos falta uma visão da realidade, daquilo que se passa dentro de cada um de nós, que o pensamento estabelece como sendo verdadeiro, como sendo real, enquanto que, na verdade, estamos diante apenas de uma projeção, de uma imaginação, de uma ideação,
de como a vida deveria ser, de como o mundo deveria acontecer. Para esse mim, não existe esse mim. E não existe a verdade desse mundo idealizado pelo pensamento. Repare que os conflitos em você se estabelecem numa relação muito direta com aquilo que lhe acontece e que você rejeita, com esse não gostar do que acontece. Ou esse conflito se estabelece com o desejo daquilo que está faltando acontecer, que ainda não se cumpriu, que ainda não se realizou. Então, a expectativa é, no futuro, alcançar alguma coisa, ou no futuro, se livrar de alguma coisa, ou nesse momento presente, se livrar de alguma coisa, ou nesse momento presente, alcançar alguma coisa. Reparem que é sempre o movimento do pensamento fazendo uma leitura da vida. Ele faz uma leitura da vida, cria um elemento que se separa, que é o eu, como aquele que gerencia, que gosta ou não gosta. Então está estabelecido nesta divisão, nesta separação entre esse eu e a vida, o problema, o conflito, o sofrimento, a desordem. Aqui o mecânico não pode lhe ajudar. E se você tiver qualquer ajuda para minorar essa dor, isso não será a solução do problema. É necessário ir além dessa ilusão, desse sentido do eu, do ego, desse mim, que se vê separado da vida, exigindo alguma coisa, cobrando alguma coisa, se sentindo capaz de realizar alguma coisa ou incapaz de realizar alguma coisa. Notem que tudo isso está dentro desse movimento do pensamento. É quando nos aproximamos para olhar essas reações. É quando nos damos conta de que a vida como ela é, não é o problema, mas é a ideia de como ela deveria ser, como ela poderia ser, como ela seria. Então veja, é sempre em mim, nesse mim, a ideia sobre a vida, nesse futuro. Assim, esse eu, esse sentimento eu, ele está desgostoso do que aconteceu, triste com o que aconteceu, ou triste porque ainda não aconteceu o que ele espera, o que ele deseja. É bem interessante tomar ciência de nossas reações e logo ficará claro para você que esse sentimento eu, o experimentador, o pensador, ele vive no pensamento. E o pensamento se estabelece com imagens do passado ou do futuro. Assim, a vida do eu é a vida nesse movimento de tempo. É o tempo que o pensamento constrói e sustenta, mantendo sua identidade, separada da vida como ela acontece, rejeitando a vida como ela é e projetando a vida como ela deveria ser. Podemos nos livrar nesta vida desta ilusão do eu, do ego, dessa assim chamada mente consciente, desta mente inconsciente, dessa assim chamada mente como nós conhecemos, para algo inteiramente novo, fora do conhecido, fora desse tempo, o que foi e o que será.
Podemos nos livrar dessa ilusão, da ilusão da afirmação de uma identidade presente no tempo, nesse assim chamado passado, que não foi bom, ou nesse futuro que ainda não chegou. Podemos nos livrar da ilusão desse tempo, dessa construção do pensamento, para uma vida nesse instante livre de toda essa projeção do eu, de todo esse movimento de memória, de pensamento, uma memória que em alguns momentos está envolvida com o passado. Uma memória que, como pensamento, em alguns momentos está se envolvendo com a projeção de um imaginário futuro. Podemos tomar ciência da realidade da vida livre do eu. Então, nesse momento, contato com a vida nesse instante revela algo fora daquilo que o pensamento conhece. Como já foi colocado, algo presente nesse instante, que é beleza, que é amor, que é liberdade, que é felicidade, que é Deus. Mas isso só se revela quando esse sentido do eu não está mais nesse velho movimento de fuga da dor, de fuga do sofrimento, para essa procura ou busca de preenchimento, satisfação e prazer em suas diversas realizações externas. Quando de fato nos deparamos com a singularidade, não teórica, não conceitual, mas real, de uma mente livre, de um cérebro quieto, desse espaço que se abre, que é a verdade do silêncio, quando o eu não está, quando o ego não está. Esse encontro é o encontro com a ciência que revela essa realidade inominável, indescritível, que é a verdade divina, que é a verdade de Deus. Você nasceu para, nesta vida, essa beleza, esta graça, esta liberdade, esta felicidade. E isso é o que está presente nesse instante. Tudo o que nós precisamos, de verdade, é nos tornarmos cientes daquilo que está presente aqui, quando esse movimento do pensamento não está. Quando o passado, a memória, esse movimento de recordação, de continuidade do tempo, desse tempo psicológico, não está mais presente. Aqui temos a vida como ela acontece. Nesse instante, agora, aqui, sem a ilusão de uma identidade construída pelo pensamento, se projetando para que a vida seja o que essa ilusória identidade espera que ela seja, deseja que ela seja. Assim nos deparamos com a verdade do seu ser, com a verdade de Deus. É isso que estamos trabalhando aqui com você, neste canal. Nós temos encontros online nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo, trabalhando isso. São 2 dias juntos, aprofundando aqui essa questão desta liberdade, desta realização, desta beleza, desta felicidade, que é a realização de Deus. Se isso é algo que faz algum sentido para você, sábado e domingo estamos juntos. São 2 dias em um encontro online,
Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Fora esses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, fica aqui um convite, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Eu tenho escutado pessoas falarem do autoconhecimento como um mecanismo ou como um instrumento para você se tornar alguém melhor. Se você aprende o autoconhecimento, dizem eles, você vai conseguir uma posição melhor no mercado, no trabalho. A verdade do autoconhecimento é o fim daquele que toma ciência da ilusão de si.